Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, no capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Quero adiantar a você que nós iremos ministrar a passagem de Marcos, capítulo 2, começando no versículo 1, texto que vai até o versículo 12. Porém, hoje leremos até o versículo 5. Quero adiantar a você que nós iremos ministrar este texto, essa porção da palavra de Deus, em 2 momentos. Um hoje e o restante na semana que vem. Hoje nós vamos atentar para os amigos deste paralítico e a importância desses amigos na vida daquele homem que tinha grande dificuldade de locomoção, mas contou com gente querida, com gente que tinha visão e com gente que tinha dedicação para ajudar um amigo em tempos de dificuldade. Marcos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5, nós lemos assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram no eirado, no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Oremos, irmãos. Pai, nos colocamos diante de Ti, buscando a Deus a graça da Tua iluminação, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos ouvir a Tua voz, para que sejamos ministrados, para que sejamos edificados, para que sejamos transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que palavra inspiradora. Amigos que são capazes de se esforçarem com um propósito, conduzir um amigo impossibilitado de se locomover por causa de uma paralisia, se juntarem para levarem este amigo até Jesus, para que Jesus pudesse impor as mãos sobre ele e curá-lo da sua paralisia e restaurar-lhe os seus movimentos. Que amigos abençoados eram estes! Porém, antes de falar sobre estes amigos, há alguns detalhes nos versículos que nós lemos que eu gostaria de chamar a sua atenção. O primeiro deles é que diz que Jesus estava ali em Cafarnaum em casa. Jesus estava num lugar que aparentemente lhe parecia muito familiar. Talvez fosse um lugar onde ele sempre era ali acolhido, e parece que a multidão, as pessoas que moravam naquela cidade, conhecia aquela casa, porque foi o fato de Jesus chegar na cidade, se instalar naquela casa, logo uma grande multidão vai até onde Jesus estava. E a multidão se aglomera de uma maneira tão grande que é impossível passar até mesmo pela porta. Não há mais acesso para se aproximar de Jesus. Talvez, meus irmãos, seja porque Jesus tinha uma grande diferença em suas palavras. Jesus anunciava algo que fazia diferença na vida das pessoas, na vida de seus ouvintes.
Em Mateus, no capítulo 7, nós lemos que Jesus não ensinava como ensinavam os escribas e fariseus, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. Meus irmãos, há algo aqui precioso. O que faz a diferença na vida das pessoas não é simplesmente o que falamos, mas é a palavra de Deus que é anunciada. Queridos, nós podemos fazer eventos, nós podemos fazer muitas coisas, podemos seguir um calendário de muitas programações, mas, meus irmãos, o que ainda continua fazendo diferença na vida das pessoas, na minha vida, na sua vida, continua sendo a palavra de Deus, o evangelho da salvação. E há aqui, queridos, algo que Paulo vai chamar a nossa atenção, quando ele escreve aos Coríntios, e ele vai dizer que a vida dele era uma carta viva, porque tudo o que ele falava, tudo o que ele ensinava, podia se ler. Quero que você preste muita atenção nisso. Podia se ler através da sua própria vida. Mais do que, meus irmãos, falar sobre aquilo que alguém disse, muito mais do que falar aquilo que foi dito no passado ou que alguém ensinou, Paulo ensinava, Jesus ensinava com a própria vida. Falar sobre o Evangelho, pregar o Evangelho, é ter a coragem de viver o Evangelho. Meus irmãos, não há pregação tão poderosa quanto a pregação que nós fazemos com a nossa própria vida. Pessoas podem ouvir discursos, mas elas seguem exemplo. Jesus estava aqui, fazendo a diferença na vida dessas pessoas, porque aquilo que Jesus ensinava podia se ver na sua vida, e aquilo que se via na vida de Jesus era o que ele ensinava. O que continua fazendo diferença, meus irmãos, é o Evangelho anunciado, o Evangelho vivido. Onde Jesus estava, havia perto dele sempre uma grande multidão. Porque essa multidão sabia que Jesus tinha algo que elas precisavam. Essa multidão que seguia Jesus, que aglomeravam-se ao redor de Jesus, era um povo que sabia que em Jesus encontraria o alimento, que em Jesus encontraria a cura, que em Jesus encontraria a libertação, que em Jesus encontraria a palavra de ensino que eles precisavam, a orientação que eles careciam. Em Jesus, a sua sede seria saciada. A sua fome acabaria, porque Jesus é o pão da vida. Jesus é o que mata a fome. Jesus é o que mata a sede. Jesus disse: aquele que crê em mim jamais terá sede, aquele que crê em mim jamais terá fome, porque eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus é a água que alimenta a nossa alma sedenta de Deus, alimenta o nosso coração ansioso por causa de descobrir aquilo que o Senhor tem para ministrar a nós. Jesus continua sendo a resposta, não outro, mas Ele mesmo. E a multidão que se aglomerava naquela casa, era a multidão que sabia quem estava ali. Meus irmãos, hoje nós temos a missão de proclamarmos esse Evangelho. Como igreja do Senhor Jesus, temos esse grande desafio de vivermos o Evangelho, de sermos uma amostra daquilo que Deus pode fazer na vida de um pecador. Ele cura, Ele salva, Ele restaura, Ele alimenta. Que as pessoas, ao olharem para nós, meus irmãos, possam enxergar o que Jesus pode fazer na vida delas. Pastor Abe Uber, hoje uma das referências no que diz respeito a discipulado, crescimento de igreja. Ele disse que quando ele foi para os Estados Unidos estudar, ele é músico e foi também fazer teologia nos Estados Unidos, ele estava em um ônibus e alguém chegou perto dele, um sujeito assim um pouco estranho, parecia que estava entorpecido por alguma coisa, chegou pertinho dele e disse para ele assim: e aí, mano,
que você está usando? Eu quero esse negócio que você está usando aí. E ele disse, mas como assim? Cara, passa a fita aí. Conta aí o que você está usando. E ele disse, o segredo da minha alegria é Jesus. Jesus. Aquela multidão estava naquela casa, porque aquela multidão estava em busca de resposta. Por isso aquela multidão foi onde se encontrava Jesus. Não importa o que a gente faça, não importa o que a gente invente, se Jesus não estiver ali, isso não vai mudar a vida das pessoas. Isso não vai tocar as pessoas. Meus irmãos, não importa o que você fale, não importa o que você faça, quem muda a vida das pessoas continua sendo Jesus. Amém? Aqui, meus irmãos, essa multidão se aglomerava naquele lugar, porque Jesus estava ali. E então, 4 amigos, vendo o sofrimento daquele amigo paralítico, resolvem se juntar com um propósito, e o propósito era levar este amigo impossibilitado até Jesus, para que Jesus lhe curasse, para que Jesus restaurasse aquele sujeito da sua paralisia, para que Jesus mudasse a vida daquele sujeito. Meus irmãos, bons amigos, escute o que eu vou lhe dizer agora, bons amigos levam a gente para o caminho certo. Bons amigos que dão bons conselhos para nós, sempre nos leva para um caminho de cura, para um caminho ético, para um caminho direito. Bons amigos não nos incentivam a fazer o que é errado, ao que quebra o propósito de Deus na nossa vida, que nos desvia do Senhor. Bons amigos vão dizer que Deus vai abençoar o seu casamento. Bons amigos vão dizer, não desista da sua família. Bons amigos vão dizer, seja honesto. Bons amigos vão lhe ensinar a seguir perseverante, fazendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Bons amigos, meus irmãos, nos levam para Jesus. E foi isso que esses homens fizeram. Apesar das dificuldades, eles chegaram lá pensando que Jesus estaria ali numa situação mais tranquila, mas ao longe eles já veem aquele monte de gente, e então eles ficam pensando, como é que nós vamos fazer para chegar onde Jesus está? Não dá para passar pela porta, não dá para passar pela janela, não dá para passar pelas portas dos fundos, como que a gente vai levar esse sujeito até Jesus? Mas bons amigos não desistem de você. Bons amigos não desistem de você. Isso me faz me perguntar sobre se eu mesmo sou um bom amigo. E eu acho que você deveria fazer essa mesma pergunta. Somos bons amigos? Bons amigos não desistem dos amigos. Isso me faz, meus irmãos, refletir sobre o que esses homens fizeram pelo amigo. Um amigo que precisava de uma cura que só Jesus poderia realizar na vida deles. E eles, sabendo disso, não mediram esforços para levar esse amigo até aquele que tinha a resposta que eles precisavam. Chegaram aonde Jesus estava, encontraram a multidão e ficaram ali matutando, pensando como eles poderiam fazer para que o amigo paralítico fosse tocado por Jesus. Alguém, talvez, coçando a cabeça e pensando em algo que poderia fazer, resolveu olhar para cima, e ao olhar para cima ele olha o eirado, o telhado da casa. Casas diferentes das que nós temos hoje. Era comum você ter uma espécie de, como se fosse um sobrado com uma escada por fora. E de repente eles pensaram, vamos subir com o nosso amigo lá e ver o que dá. E então chegaram lá, encontraram um espaço no telhado,
E ao olharem para baixo, descobriram que aquele buraco que tinha no telhado dava justamente no lugar onde Jesus estava. Eles, mais uma vez, com o objetivo de conduzir esse amigo, subiram juntos, se esforçando, chegaram até aquele lugar, e lá de cima desceram, com todo cuidado, o amigo paralítico, até onde Jesus estava. E aí, meu irmão, minha irmã, eu chamo a sua atenção para o versículo 5 mais uma vez, quando diz que Jesus, vendo-lhes a fé, não a fé de um, mas a fé de todos. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Eu vejo a igreja, não a fé de um, mas a fé de todos. O que eu vejo aqui, meus irmãos, é a igreja reunida por causa de um, a igreja que se esforça por causa de um e por causa de todos, a igreja que se une para se apresentar diante de Deus como família de Deus, como rebanho de Deus, como igreja de Deus. Uma igreja, meus irmãos, que inverte a realidade, uma igreja que se doa, uma igreja que é capaz de perseverar, uma igreja que é capaz de se entregar para abençoar aqueles que mais precisam. O que nós precisamos, meus irmãos, é olhar, talvez hoje mesmo, olharmos para nós mesmos e pensarmos, queridos, que apesar das lutas que nós temos, apesar das dificuldades que nós enfrentamos, há em nós qualidades que podem se tornar grandes instrumentos nas mãos de Deus. Uma oração sua pelo seu amigo pode fazer diferença na vida dele. Uma ajuda sua para consertar algo na casa do seu irmão pode fazer a diferença na vida dele. Um bom conselho na vida da sua irmã pode fazer com que o casamento dela não se dissolva. Uma oração pelo filho do seu amigo pode trazer o filho do seu amigo de volta para os braços do Senhor. Meus irmãos, olhe para mim, por favor, e deixe eu lhe dizer algo. Nós precisamos, irmãos, de libertação. E uma área que eu e você precisamos de libertação é quanto o nosso egoísmo, quanto o nosso vitimismo, onde muitas vezes nos sentimos vítima de tudo, enfraquecido por tudo, onde nós muitas vezes não conseguimos ver o que podemos fazer para ajudar alguém, porque nos sentimos fragilizados demais. Meus irmãos, eu e você temos lutas, mas há pessoas que ainda têm mais lutas do que nós. Há pessoas que estão sofrendo outras questões que não eu e você estamos enfrentando, mas nós podemos ajudar. Mesmo, meus irmãos, às vezes chorando, podemos ajudar. Mesmo, meus irmãos, às vezes sofrendo, podemos ajudar. Porque, meus irmãos, a igreja é feita de gente que chora, de gente que tem dor, de gente que desanima de vez em quando, porque a igreja é feita de gente. E quão bom é termos gente que se importam com a gente. Melhor ainda é quando a gente é capaz de se importar com outras pessoas, senão nós mesmos. Jesus estava na cruz do Calvário, sofrendo as dores daqueles pregos fincados nos seus braços, nas suas mãos e nos seus pés. Jesus estava com a coroa de espinho e o sangue escorria pela sua face. Mas Jesus foi capaz de ouvir aquele ladrão do seu lado, quando este ladrão disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus,
mesmo sofrendo as dores daquela cruz, o vexame, a humilhação daquela cruz, foi capaz de dizer àquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Estevão, quando foi injustamente apedrejado, sofrendo as dores de cada pedrada que levava, foi capaz de erguer os seus olhos aos céus e ver os céus abertos e dizer: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A igreja, meus irmãos, não é feita de gente sem dor. A igreja não é feita de gente sem sofrimento. A igreja não é feita de gente que tem tudo, mas a igreja é feita de gente que se dispõe a abençoar. Ah, meus irmãos, se esses 4 homens não deixassem os seus afazeres para pensar no seu amigo paralítico, jamais o paralítico poderia estar onde Jesus estava. Mas eles se dispuseram. Eles quiseram se dispor para levar o seu amigo até Jesus. Deixa eu lhe falar algo que eu creio que Deus está ministrando a esta igreja nesta noite. Deus está dizendo: o que eu e você podemos fazer pelos nossos amigos para levá-los a Jesus. A depressão está tomando conta, meus irmãos, dos nossos amigos. As doenças, os problemas familiares, muitas coisas estão paralisando as pessoas, impedindo as pessoas de continuarem vivendo, de continuarem crendo, de continuarem prosseguindo. O que podemos fazer para ajudar os nossos amigos? Que Deus abençoe você, que Deus anime você, para que você seja como um desses 4 amigos que tiveram a coragem e a disposição de conduzir o seu amigo até Jesus. Dificuldades vão haver, barreiras vão aparecer, mas quem tem propósito não desiste. Quem sabe que está no caminho certo não desanima. Quem sabe que está firmado na palavra do Senhor tem a certeza da vitória, porque o Senhor é contigo. Se passares pelas águas, elas não te afogarão, e se passares pelo fogo, ele não arderá em ti, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares, diz a palavra do Senhor. Isaías 43. Quem sabe, meus irmãos, por onde anda, quem sabe com quem anda, não desiste e nem para de andar. Quem anda com Jesus sabe quem está do seu lado. Quem anda com Jesus está firmado no Evangelho, não vai desistir desse caminho. Quem sabe, queridos, quem tem crido não vai desistir, porque sabe que o céu é a sua morada, e enquanto não chegarmos lá, continuaremos firmes, prosseguindo até o fim, porque o Senhor preparou para nós um caminho de bênção, que vai ter lutas, mas juntos nós venceremos para a glória e honra do Senhor. 4 amigos se dispuseram e ouviram Jesus dizer. Vendo-lhes a fé, Jesus disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Uma grande transformação que começou dentro daquele paralítico e se manifestou de forma plena fora dele, quando ele foi capaz de se levantar. Sabe o que me chama a atenção aqui, meus irmãos? É que é ele que volta para casa carregando o seu leito. Não mais agora os amigos, mas ele mesmo agora é capaz de pegar aquela maca que eles levaram, e está aqui o presbítero Anderson que entende tudo de maca. Ele foi capaz de pegar aquela maca, colocar no ombro o presbítero Anderson e voltar com aquela maca para casa. Ele foi curado, porque ele teve fé, porque os seus amigos tiveram fé, porque os seus amigos pagaram o preço. Ele foi curado, ele foi transformado. Queridos, há um milagre quando nós nos unimos a serviço do reino de Deus. Há um milagre quando nos unimos para fazer a vontade de Deus. Há um milagre quando nós nos submetemos para vivermos juntos a vontade de Deus.
Há coisas tremendas preparadas para mim e para você. Há coisas maravilhosas preparadas para a igreja do Senhor Jesus, quando essa igreja decide servir ao Senhor, obedecer a palavra de Deus e abençoar uns aos outros. A igreja chegou até os nossos dias. E a igreja continuará, porque sempre haverá cristãos comprometidos e dispostos a viver, a fazer, a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Termino esta mensagem dizendo: Jesus conta com você. Jesus conta com você. Se você conta com Deus, amém? Você conta com Deus? Aleluia! Eu conto com Jesus. Mas deixa eu te falar, Jesus conta com você. E com a mesma vibração, com a mesma fé, com a mesma convicção, Jesus quer ouvir você dizendo: Jesus, conta comigo. Você pode dizer isso? Mas faltou ânimo. Jesus, conta comigo? Você vai dizer assim? Como é que você vai falar para Jesus? Diga lá. Ó, Jesus acredita agora que pode contar com você. Que Deus te abençoe, porque Ele conta com você.